Olá, muito boa tarde, bem-vindo ao programa Tardeado desse 30 de 8 de 2025, já está aqui do meu lado, nosso primeiro momento da nossa entrevista de hoje, a gente vai abordar um pouquinho, a temática já dito antes. Estava recebendo aqui dois bombeiros civis, Henrique do meu lado direito, do meu lado esquerdo é o William. A nossa temática, a gente vai desvendar esse mistério, conhecer um pouco do trabalho que esse cidadão faz e nossa temática é a importância da segurança na escola, depois, nas escolas como um todo, depois a gente vai adentrar em outros temas com vocês. Sim, senhor. O que vocês trouxeram por nós? Qual o papel dos bombeiros civis nas abordagens, na segurança da escola, de pessoas e o que precisa? Hoje, dentro das escolas, né, os bombeiros civis, nós, bombeiros civis, temos um papel muito importante, né, que se chama prevenção, prevenir. A gente ter aquele olhar clínico de antes de acontecer, a gente já está ali prevenindo, olhando, né, a gente sempre tem esse questionamento da gente mesmo, né, dentro das escolas, né. O Will, que é um que também hoje trabalha dentro de escola, pode até falar mais diretamente um pouco sobre isso, do trabalho dele dentro das escolas. Com certeza. Boa tarde, primeiramente. Como a área que a gente trabalha quando é questão de escola, requer um cuidado a mais, né? Porque a gente está trabalhando com crianças, tem do infantil ao adolescente ou pré-adolescente ali. Então, a gente tem que ser rápido, a gente tem que ser ágil, tem que procurar identificar os perigos eminentes, porque são muitas coisas que podem envolver a questão da integridade física ou até mesmo a vida da criança, né? Não só disso, porque geralmente as pessoas têm muito essa questão de ver que o bombeiro é só aquela visão de apagar fogo, né? E não é só a questão disso. O bombeiro, principalmente dentro de uma escola, ele guarda não só o patrimônio da escola, mas as vidas alheias também. Então a gente sempre procura estar muito atento a essa questão de estar combatendo qualquer tipo de perigo, não só nas crianças, mas funcionários, né, os colaboradores da escola. Então é algo bem importante a presença do bombeiro civil dentro da escola, para evitar hoje que aconteça qualquer tipo de incidente, né? Tem até uma fala do bombeiro civil que fala que a prevenção do perigo, ela não é vista porque ela já é evitada, né? Ela já é evitada, então Justamente. não é visto. E um pouco do que a gente pode fazer é conscientizar também, não só os pais, mas também os próprios funcionários da escola, que é muito importante, né? A questão hoje os funcionários da escola, os professores, psicólogos, quem trabalha na questão da área da limpeza, serviços gerais, ter um pouco de conhecimento também é muito bom nessa área, porque quanto mais pessoas capacitadas tiver dentro de uma escola em questão de prevenção, combate a incêndio, primeiros socorros, é muito bom isso para a escola, porque só quem ganha é aquela escola, é aquele ambiente ali de trabalho. Quais são os benefícios dessa prevenção de acidente, assim, a curto e longo prazo? Dos benefícios, né? Sim. Hoje, sobre questão de benefícios, é como o Will falou, né? Hoje você tem um bombeiro civil, além de uma segurança a mais para o patrimônio da escola, também para os pais, né? Para os alunos, colaboradores, né? E em questão em geral da prevenção, que o foco da gente se chama prevenção, né? São muitos benefícios na questão do primeiro atendimento, sobre os primeiros socorros, do combate a incêndio, da questão da gente vir falar sobre palestra mesmo dentro do colégio, fazer treinamentos com professores, com alunos, com os colaboradores dentro da escola também, até mesmo com os pais, né? Tem também toda essa questão desse benefício também. Tipo assim, aprimorar mais essa capacitação e conhecimento e fazer com que as normas sejam cumpridas, né? Com certeza, com certeza. Quais são as maiores dificuldades para poder enfrentar para vocês, para fazer cumprir a ordem, para que os serviços fluam da melhor forma possível e de forma eficaz? Olha, hoje a nossa maior dificuldade em uma edificação, não só levando para a escola, mas levando para a empresa, qualquer outro lugar que o bombeiro civil vá trabalhar, é a questão que eles já têm, vamos supor, às vezes a empresa ela já está acostumada só com aquele tipo de ambiente, ele não trabalhou, eles não trabalham com aquela questão de prevenção.
eles nunca viram, aquilo ali para eles termina sendo um choque. Quando o bombeiro civil chega em uma edificação e mostra, ó, isso aqui está errado, isso aqui tem que ser assim, isso aqui tem que ser assim, para não acontecer isso, para não acontecer aquilo. Então, a nossa maior dificuldade hoje, a questão mesmo é com as pessoas que... A estrutura em si. Isso, a estrutura em si, porque vai ter que ser mudado um pouco, né? Às vezes você chega em uma empresa que não tem nem... Os extintores estão vencidos, às vezes você chega numa empresa, os hidrantes não tem hidrante, que é para estar no local. Então, se acontecer um incidente, você precisar de um hidrante, não vai ter. Se você precisar de um incidente, o extintor às vezes está vencido, está despressurizado. Então, a nossa maior dificuldade é essa. É a questão do local mesmo em si próprio, que às vezes não está preparado para receber um sistema de combate, né? Uma prevenção adequada. E também tem a questão da conscientização, das pessoas entenderem, como o Will realmente falou na pergunta anterior, é sobre as pessoas acharem que o bombeiro, tanto o bombeiro militar como o bombeiro civil, só é para apagar fogo. E não é isso. A gente também trabalha com a prevenção, né, do primeiro socorro, do primeiro atendimento. O bombeiro bem preparado, num bom atendimento, no primeiro atendimento, lá na frente você vai ter coisas muito melhores, entendeu? Na questão de... vou dar um exemplo de uma criança no colégio, caiu, tá com o braço, né? Um braço quebrado. Você tem um bombeiro civil qualificado, ele não vai pegar aquela criança de qualquer jeito, ele não vai chegar e levantar, não. Ele vai fazer o primeiro atendimento de forma correta. É isolar o braço, pegar uma atadura, ver o que realmente aconteceu, se foi só uma luxação ou não, entendeu? Tem toda essa eficácia. E é onde a comunidade também, né, dentro das escolas, tem que entender que a função do bombeiro civil também é essa, né, do primeiro atendimento. E quando vocês têm direito de crescimento e passa para o empresário e ele não quer investir para fazer cumprir as normas, aí é complicado. Aí é complicado. Muitas vezes, o que acontece? A gente, eu digo porque já aconteceu com a gente, diz assim, olha, a gente precisa de uma prancha, né? Aí diz, mas é caro, é bem complicado isso, entendeu? Então, pra a gente é dificultoso. O nosso trabalho é convencê-lo, né? É uma luta constante ali, uma luta diária. Então, a gente tem que tentar convencê-lo, mostrar para ele os incidentes, mostrar para ele o que acontece, mostrar para ele como é importante a profissão ali, tá ali dentro, mostrando para ele, alertando, tanto para a segurança dele como para os funcionários, né? E voltando um pouco a essa questão que o Henrique falou da criança na escola, o bombeiro civil, ele é a pessoa que tem o primeiro contato com a pessoa que se acidenta, tanto na escola como dentro de qualquer edificação, né? Então, o bombeiro civil é que vai dar o primeiro atendimento ali. Por que a importância do bombeiro civil? Porque a gente roda, né, naquele local, a gente conhece o local. O bombeiro civil, ele conhece aquilo tudo. Às vezes, chega um bombeiro militar para fazer uma inspeção no local desse, ele vai procurar, a primeira pessoa ele pergunta, tem bombeiro civil, tem brigadista, por quê? Porque ele sabe que aquele cara conhece o ambiente todo, né? Ele sabe que aquele cara conhece toda a edificação ali. Então, quem vai mostrar para o BM, para o bombeiro militar, é o bombeiro civil, o brigadista que está trabalhando na edificação, entendeu? Então, é a gente que tem o primeiro contato com a pessoa que se acidenta ali dentro ali da edificação. Pronto, tá vindo aí uma pergunta da nossa seguidora, vai perguntar. Vai contigo. E no caso de alguma criança que se acidenta dentro da escola, algum objeto, alguma coisa, como é que faz esse processo para ajudar a criança? Pronto, muito boa pergunta. Nesse caso, né, geralmente, dentro dos colégios hoje tem muito playground, né? Tem aquela questão daqueles brinquedos e tudo, aonde a gente também trabalha muito com a vistoria. Se tem algum prego, algo do tipo, né? No caso, se a criança vem cair algum brinquedo em cima da criança, a gente tem que primeiro fazer a avaliação, antes de tudo, né? Tentar tirar o material caído de cima da criança, né? Fazer uma avaliação, acionar o serviço especializado, dependendo dele, se é o SAMU, se é o Corpo de Bombeiro Militar, entendeu? E tá fazendo um atendimento de primeiros socorros. É isso que a gente tem que fazer. Não que isso acontece até no meio da rua mesmo, de um acidente de moto, a pessoa caiu, você querer tirar de qualquer jeito, isso não é o certo. Por isso temos que ter pessoas preparadas dentro de qualquer edificação, tanto dentro de escolas, que é o foco hoje, mas também em qualquer edificações.
situações atípicas, que hoje a gente se depara, hoje nós temos muitas crianças que precisam de algum suporte. Sim. Tem hora que vocês têm que manter parceria, segurança do trabalho, bombeiro civil e enfermagem. Quando foge do critério que vocês não podem, como é que vocês fazem? Vocês dizem, isso aqui não é comigo, aciona o pessoal da enfermagem, chama o técnico do trabalho, como é que fez essa parceria, essa conexão de vocês? Entre os outros setores, né? Tem que estar alinhado. Olha, na verdade, essa questão, segurança do trabalho, técnico de enfermagem, são profissões bem parecidas, né? Bem parecidas que abrangem a nossa profissão de bombeiro civil. Então, sempre tem essa parceria. Nunca deve haver esse impasse de dizer, fulano de tal é... Melhor. A questão é comunicação, informar. Um exemplo, eu sou bombeiro civil, ele é técnico de segurança do trabalho, mas tem uma situação que a área é dele. Eu chego para ele e falo, Henrique, ali tá assim, assim, assim. Bora resolver? Vamos. Né? Porque assim, ele também, quando chegar uma situação que vai ser da minha área, da minha alçada, ele vai chegar para mim e vai falar, Will, ali é assim, 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 tenta resolver ali, se eu precisar da ajuda dele, ele também vai me ajudar. Então, tem que ter essa parceria, segurança do trabalho, bombeiro civil, enfermagem, porque, querendo ou não, todos mexem, vão estar trabalhando ali com a prevenção e as vidas alheias, né? A questão da segurança. Então, isso é muito importante, ter essa união, essa comunicação. E o segredo é ter a comunicação. Eu creio que tudo sai direitinho. E, tipo assim, no caso a criança vem, um aluno, seja a pessoa vem sofrer um desmaio, que fica desacordado, como é que vocês fazem? Para reanimar e devolver os sinais. Na questão do desmaio, a gente chama de síncope, né? Na questão do síncope, geralmente a gente vai fazer a primeira avaliação, né? Saber se a criança tem pulso, se ela respira. Se ela respira e tem pulso, simplesmente foi um desmaio. A gente chama de simples, mas foi um desmaio. Elevar as pernas, né, a 45 graus para que o oxigênio volte para o cérebro, e aí ter um auxiliar ali, ou de enfermagem ou algo do tipo, que conheça também a área, para estar falando com a criança, né? Caso a gente precise de um serviço especializado, aí sim a gente entra em contato com o SAMU ou qualquer que seja ele. Mas o primeiro passo, sim, é fazer o primeiro atendimento. Hoje muito se fala e está muito investido em plano de evacuação. Vocês falam muito disso, então eu quero que vocês aprofundassem os dois. Como é que é feito esse planejamento? Você tem que manter a paz, a ordem e fazer a coisa correta para não vá se complicar, né? O plano de evacuação, a gente chama, geralmente chama de PAI, né? Justamente, que é o PAI, né? Que é o plano de emergência, né? Então, é como a gente fala, primeiramente o bombeiro civil, ele dentro da escola ele vai fazer o quê? Ele vai conhecer seu local de trabalho. Toda aquela edificação. De toda a edificação. Tem porta de saída de emergência? Tem. Pois pronto, aí ele vai calcular, ele vai fazer o registro de tudo aquilo, vai ter um mapa de grade, com certeza, e aonde a gente vai entrar em quê? Entrar na conscientização, falar com diretores ou qualquer que seja eles, né? Para o quê? A gente começar a fazer treinamentos dentro do colégio para fazer a evacuação. Tanto como seja ela de uma catástrofe, um tiroteio, um incêndio em si, né? Saber as rotas de fuga, os pontos de encontros, entendeu? Geralmente, tem colégios em Teresina que os pontos de encontro são aonde? No estacionamento, que são as áreas mais livres, em caso de um princípio de incêndio, né? Ou mesmo um ataque. Aí todos, vamos dizer que mensalmente tem esse treinamento, né, de evacuação, uma vez no mês, ou de 3 em 3 meses. Isso vai depender do PAI, que é o plano de emergência do local em si. Entendeu? Chegou para nós assim, todo o sistema tem que testar, né? Como é que é feito? Periodicamente esses testes dos hidrantes, o sistema de vocês, para quando precisar utilizar e não ter falha. Como é que é feito? Olha, atualmente, onde eu trabalho, a gente costuma fazer de 15 em 15 dias, que é o recomendado, né? Extintores, pressão de extintores, hidrantes, saber se tem realmente aquela pressão na mangueira com a água, tudo direitinho, né? Saber se a bomba está mesmo funcionando normal, se está tudo disparando direitinho, sinais sonoros. Então a gente costuma fazer isso de 15 em 15 dias, porque é o essencial, até mesmo para não deixar muito tempo, né? Não passar, não deixar muito tempo. Tem locais que as pessoas, às vezes, a gente já viu locais, né, Henrique, as pessoas passam mais de anos sem fazer uma inspeção dessa. Então é complicado, porque esses sistemas, eles são falhos, né? Eles podem
sair, dar uma desconfiguração, principalmente sistemas sonoros, né? Eles podem dar uma desconfiguração, pode vir ter outro problema, uma mangueira pode rasgar, ela pode furar. Então, sempre a gente tem que estar fazendo essa inspeção de 15 dias, porque se acontecer uma QRU e a gente precisar fazer o combate e, vamos supor, o equipamento está danificado, aí a gente vai ficar na mão, né? Então, e se a gente ficar na mão é culpa nossa mesmo, porque é a gente que tem que fazer essa inspeção de 15 em 15 dias, que é o necessário. O que mais causa pânico em empresas, em escolas, é forma de incêndio, uma sobrecarga, alguma coisa, um disjuntor que pega fogo, tira uma sala de aula, que isso causa um pânico dentro do meio, né? Como é que vocês fazem para conduzir e manter a paz? Pronto. Essas situações aí. No caso, a gente chama de curto-circuito. É isso. Pronto. Geralmente acontece. Geralmente os curto-circuitos são por falta de quê? Manutenção. É onde a gente entra. A gente sempre fala sobre a prevenção. Geralmente, quando acontece um curto-circuito, vamos dizer, dentro de uma sala de aula e tem um ar-condicionado. O professor já em si já tem um treinamento de evacuação, de tirar todo mundo de dentro da sala, e o bombeiro civil, ele já sabe o extintor que tem que pegar, ele já sabe de como tem que fazer, entendeu? Chega lá, no caso elétrico, né? É o CO2. Certezamente ele vai saber que ele já tem que entrar na ação num curto-circuito de usar um extintor CO2. E aí é onde entra o pai, né? Porque não só os bombeiros civis, mas principalmente os colaboradores da edificação, da escola, tem que ter uma noção de evacuação, né? Para quando acontecer esse tipo de incidente, eles mesmos, como eles já estão ali tendo contato diretamente com os alunos dentro da sala de aula, eles saberem acalmar os alunos, mostrar para os alunos como eles devem fazer o processo de evacuação. Porque às vezes a gente está em um local, na edificação, uma edificação bem grande, principalmente uma escola, a gente está em um local e acontece lá em outro local, da sala de aula que o bombeiro civil está longe, né? E a gente não pode estar em todos os outros locais ao mesmo tempo. Então, quando acontece esse tipo de situação, a gente ter pessoas capacitadas que têm um pouco de conhecimento, principalmente de evacuação, é muito importante. E os professores, em escola, a gente conta com a ajuda dos professores, né? Para essa questão. Há um princípio de incêndio, os alunos vão se desesperar, vai sair querer. Não, mas a professora já está ali, ela tem um treinamento, então ela vai acalmar os alunos, vai saber direcionar eles direitinho como eles devem sair da sala de aula, né? Não desesperadamente, para não sair um pisando por cima do outro, derrubando o outro. Então, por isso que aí entra a questão do plano de ação. Todos devem saber um pouco, né? Ter um pouco de conhecimento. E é bom fazer a sinalização da quantidade que tem, né? E quem último sai é a professora da sala, né? Sim, tudo em linha reta. É como a gente fala. Para o colégio, o bombeiro civil ele é o cara no momento, para a gente dentro da sala é o professor, para os alunos é o professor. Então, como a gente falou na área de técnica de enfermagem, de enfermeiro, técnico de trabalho em si, a gente trabalha em conjunto, entendeu? Então é um ajudando o outro, é dessa forma. E é necessário passar esse treinamento para eles e eleger um líder, né? Que esse líder vai encorajar os outros, né? Com certeza. Vai encorajar os outros, vai ajudar o professor também. E você falou uma questão bem interessante também, que é a numeração da quantidade de alunos. Então, às vezes até o professor ele já sabe pela convivência que ele tem da aula para os alunos, né? Todos os dias da semana. Fazer a chamada. Então, ele já sabe, ele já conhece todo mundo. Até quando falta um aluno, ele já sabe que, fulano de tal faltou. Então, quando acontecer algo desse tipo, o professor já sabe. Tem tantos alunos e essa é a quantidade aqui que tem que sair, é o líder que tem que... A pessoa que ficou à frente ali da classe, né? Que vai ajudar ela e tudo. Então, é muito importante isso, essa questão dessa comunicação, eles saberem um pouco, ter um pouco da noção de evacuação, do que está acontecendo, que às vezes não precisa entrar em desespero quando é um princípio de incêndio. Então, isso é muito importante que os professores e os colaboradores saibam também conduzir, né, os alunos. E esse conhecimento tem que se estender para outro setor e saber dos pontos de estratégia, né? Isso é repassado, né? Vamos sair um pouquinho agora para incêndio florestal no campo, assim, que já contou bastante das escolas. Sim. Como é que é o dia a dia de vocês? Como é o chamado? Como é que vocês se organizam para o pequeno e grande dimensão de Tem uma diferença. Eu e o Will a gente já passou uma experiência. A minha noite todinha eu pego fogo dessa. Rapaz, a gente era responsável, era não, né? Porque como a gente sempre fala, a gente sempre é responsável. A gente era responsável pelo condomínio aqui de Teresina, onde começou um pequeno foco de incêndio, né? E aí isso foi numa mata atrás do condomínio,
aonde começaram a ligar para nós e tudo, e aconteceu que a gente foi. Lá foi os 3 dias. Uns 3 dias, 3 dias de combate dentro, lá dentro mesmo, eu e ele. E aí, com a ajuda dos colaboradores dentro do condomínio, porque a gente treinava dentro do condomínio, treinava a galera justamente para isso. Isso é a importância, né, do treinamento, né? Não só a gente tem que saber, mas todo mundo, a gente tem que passar essas informações, né, dentro do princípio de incêndio. No incêndio florestal, ele é mais complicado, porque já está dizendo, é florestal, é uma floresta, independente de qual seja ela, tem que ter um certo cuidado, você não pode entrar sozinho, entendeu? Você tem que entrar, tipo, com uma bombona de água, com um abafador, você tem que ter ali um carro-pipa, se der para entrar ou não, né? Tem a questão do soprador também. Abafadores, então tem tudo. Eu sempre costumo dizer que o combate a incêndio florestal é uma das funções mais difíceis para o bombeiro, né? Com certeza. Eu falando por mim, muita gente concorda, mas eu creio que é uma das missões mais difíceis de se fazer. É um desgaste grande, a gente se desidrata muito, a gente inala muita fumaça às vezes, né? Mesmo usando todos os equipamentos. E tem os perigos, fora os animais, que às vezes os bichinhos estão bem alterados, também, né? E você tem que tentar salvar também. Às vezes você encontra uma cobra, você encontra um gambá, você encontra vários animais, né? Os bichinhos já estão queimados, estão com queimaduras. Então é bem árduo o combate florestal, né? Você tem que ter uma cautela, como o Henrique falou, você não pode entrar só. De maneira alguma você não pode entrar só. Primeiro porque se você não conhece a mata, você pode se perder, né? Você não sabe como é que está a proporção do fogo mais lá para frente. Então tem que ter todo um cuidado nessa questão de combate a incêndio florestal. E primeiramente não colocar fogo, né? Nesse período, justamente a maioria dos incêndios florestais não são criminosos, né? Infelizmente. Mito ou verdade? Se você combate o incêndio com contra-fogo, fazendo fogo, o pessoal fala assim, eu vou fazer algum contra-fogo para combater o outro. Resolve? Resolve, Tá com vendo aí? certeza. Com certeza. Fogo combatendo fogo. Fogo contra fogo. A gente chama pinga-fogo. Isso aí. Então a gente abre um aceiro, né? Na Sim. hora a gente chama o aceiro, dependendo da proporção, né? E aí a gente vai fazendo a questão do vento, né? Vai fazer o fogo contra fogo, onde quando ele chegar, ele já Morre no outro. morre um no outro. Só explicando, tá, pessoal? O Henrique falou em questão do aceiro, tem muita gente que Não tem muito entende. conhecimento, né? O aceiro, vamos supor, o fogo está vindo daqui da esquerda para a direita. A gente usa a ferramenta que abre uma linha, é bem conhecida, que é a enxada, né? A gente enxada, tá cara. deixa enxada, tudo limpinho só facão. na terra, né? Ali é chamado de aceiro, que ali o fogo não passa mais, né? Eu fiz isso aí, eu fazia roça, botar madeira para fora. Isso aí é Justamente. Era assim, 3 braços, o Isso. não chega lá. Isso é chamado de Justamente aceiro. esse é o nosso aceiro. E o apego, que você se vai salvar a vida, tem bem material que não pode voltar. E aquele que quer estar perto de uma explosão, como é que você se convence que a vida é mais importante que o bem material? Tem muitas vezes uma proporção. Do incêndio pode ser num carro, dentro de uma casa que está perto de uma explosão e a pessoa quer voltar para pegar o objeto. Mas isso é um pânico sinistro, né? É muito complicado. Você falou aí de pessoas, somente nos prédios, né? Onde tem muito apego material. Sim. Isso é muito complicado. É o que a gente fala do plano de evacuação. Lá a gente tem uma cartilha que a gente sempre fala, ó, mulheres, tirar o calçado, né, o salto, só pega pertences que estão próximos de você, não voltar para onde você estava ou algo do tipo, justamente por material, a gente tenta conscientizar que o material você compra depois, entendeu? A vida não. A vida só é uma. E quando já tem alguém no incêndio que sabe que alguém sem volta, e algo desespero, aí é mais complicado. Vocês conduzir, sabe que não tem volta, e se controlar a pessoa para querer penetrar no fogo, voltar para sentar qualquer coisa, né? Salvar alguém que já está sem vida. Assim, seria mais complicado, né? Bem mais complicado. Falando dessa questão de bens materiais, eu passei por uma situação uma vez que eu fui fazer uma missão, estava trabalhando na Defesa Civil, nesse tempo a gente foi fazer uma missão, a gente pegou o carrinho, o reboque, o barco, e a gente foi, as pessoas que estavam alagadas, né? A questão aqui foi na zona sudeste Teresina. E lá, quando a gente adentrou no local, a gente entra com o barco, a gente coloca algumas coisas que dá para colocar dentro do barco e a família, né?
E a mulher não queria ir embora sem deixar a geladeira dela lá. A geladeira, as coisas. Isso, Aí, água por e cima. água por cima, água por cima. Eu, moço, infelizmente a gente vai ter que lhe levar. Você, seu esposo, seus filhos, que são mais importantes, é a vida de vocês. Isso aqui vocês compram depois, entendeu? E a gente pode recuperar. Não se preocupem com isso aqui. Porque assim, eles estavam tão assim, eles não estavam preocupados com a vida deles, eles estavam preocupados com os bens materiais, né? E naquele momento a gente estava já querendo fazer a evacuação do local, porque como era a casinha feita de barro, poderia muito bem vir um desabamento e acontecer algo pior, né? Então a gente colocou ele dentro do barco, ela não queria sair, estava dentro da casa, mas a gente tem que fazer o nosso papel principal, que é preservar vidas alheias, né? Nessa questão dessa situação. Antes de nós encerrarmos nosso bate-papo de hoje, a profissão de vocês está muito crescente, está muito ascendente, estão procurando o tempo de capacitação, quem quer, deseja seguir, como é que é o passo a passo, eu quero me tornar um bombeiro civil. Onde começar? Pronto. Hoje de Teresina a gente tem algumas escolas que fazem formações, né, de bombeiros civis. Hoje um curso, dependendo de como você... Hoje tem aos finais de semana, tem durante a semana, mas ele varia entre 8 meses, né, 8 meses a 1 ano. Geralmente o curso dura mais ou menos isso. Hoje, inclusive, a gente tem muitas escolas boas dentro de Teresina que fazem esse curso. E você consegue conciliar mais do emprego, né? Para ver que vai ter um, dois, consegue, quem destacou-se, então. Com certeza. Quem se destaca. Dá para ganhar razoável, né? Dá para ganhar razoável. E eu sempre costumo dizer, né? Eu não tenho papas na língua quando é para falar dessa profissão. Eu não entrei por questão de dinheiro. Claro que quando você trabalha fazendo o que você gosta, que você ama, o dinheiro é consequência, né? Mas eu sempre falo, se identifique com a profissão, não venha por dinheiro, certo? Aqui é porque você quer ter sangue nos olhos, você tem sangue nos olhos, você quer vestir, você quer fazer isso aqui mesmo, você se identifica. A gente faz o que gosta. Muitas pessoas, Braga, entram nessa profissão achando que é uma coisa e quando entra e vê é outra coisa. E não é diferente. Na polícia, militar, já vi vários amigos entrando e saindo, pedindo baixo para sair, no quartel, então é em vários lugares. Essa questão de forças armadas, bombeiro militar, bombeiro civil, primeiro procure conhecer, veja se dá para você. Você vai ver muitas coisas que às vezes você não consegue ver. É igual a área da enfermagem, né? Às vezes a pessoa chega lá toda destroçada no hospital, aquela coisa, e a pessoa não consegue agir, não consegue ver. E a área do bombeiro civil é exatamente isso. Você, às vezes, vai se deparar com muitas coisas que você pode ter um choque e ver, não dá para mim. Então, busque primeiro saber se realmente o que você quer, né? Se é isso que você quer mesmo, se está na área de bombeiro civil ou em qualquer outra área, serve para qualquer profissão. Busque primeiro saber, se autoavaliar se você tem capacidade de estar naquele local, de exercer aquela função. E o bombeiro civil é isso, quem quiser entrar, seja bem-vindo. Muitíssimo obrigado, o nosso assunto foi incrível, acima da média, estão finalizando, dever cumprido, foi incrível, beleza? Aqui é só a lembrança, em breve entregamos do outro, isso é programa tardial, terminamos de cima da hora, chama-me! A alegria que contagia, programa tardiário, informação todo dia com Braga, oficial direto pra você, é conteúdo de verdade pra se entreter.